Quero mais uma vez, ao vir à tribuna, falar da nossa caminhada pelo Rio Grande e pelo Brasil, falando da reforma da Previdência, falando da chamada Ponte para o Futuro, falando do negociado sobre o legislado, falando da desvinculação do PIB do salário mínimo, falando da mudança que querem fazer na Previdência, quando nós já fizemos uma reforma ano passado e fixamos como alternativa ao fator previdenciário a fórmula 85-95, que permite que a mulher se aposente aos 55 anos de idade e 30 de contribuição, e o homem aos 60 e aos 35. Se não fosse essa fórmula, somente com 65 anos que as pessoas poderiam se aposentar com o salário integral. Me preocupa agora porque caminham o governo provisório por uma alternativa que falam 105 e 95. Significa que as mulheres terão que trabalhar até os 65 anos e contribuir 40 anos, que só se aposenta com 65. Como elas começam a trabalhar cedo, como é a expectativa de todos os trabalhadores e trabalhadoras, vão ter que contribuir no mínimo 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição e 65 de idade. Isso nos preocupa cada vez mais. E não é o Lindbergh que está falando, não é o Paim, não é o Álvaro, não é a Fátima, não é a Vossa Excelência. Isso é o ministro, o chefe da Casa Civil, que dá entrevista todos os dias nos jornais, praticamente, e anuncia que é isso mesmo. E hoje eu vi uma fala, hoje do próprio presidente em exercício, digamos, o presidente que está lá pontualmente, porque não foi eleito para isso, mas está lá. E ele dizia, não, eu não tenho problema nenhuma com propostas impopulares. E farei, porque não penso em concorrer, e dizia ele, se eu ficar aí mais 2 anos e meio. Quer dizer, se pensasse em concorrer, não faria nenhuma dessas propostas levantadas e trituradas pelo país. Senador Lindbergh, eu participo de 60 frentes parlamentares. 60. Nunca vi tanta frente surgir nesse período de 2 meses, né, do governo provisório. É defesa da saúde, é defesa da Previdência, é contra a violência, é em defesa da cultura, é em defesa do meio ambiente. Está todo mundo apavorado. E aí começa a criar frente, que eu já acabei dando nome. Eu faço parte da Frente Ampla Brasil, mas não é mais uma organização, porque tantas frentes, porque eu vou explicar em cada lugar que eu vou, o que é cada uma dessas frentes, eu vou ficar 2 horas explicando só as frentes. Então, é frente ampla em defesa do Brasil devido aos ataques que chegam todos os dias à sociedade via imprensa e as denúncias que chegam nos nossos gabinetes. Por isso, senhor presidente, que tive no Rio Grande do Sul, e para mim está sendo muito interessante, eu participei da Feira do Livro em Porto Alegre e lancei o livro sobre águas turbulentas, o contato com a população, e a população tem claro já o que está acontecendo. Centenas e centenas de pessoas que estiveram lá dialogando com a gente, conversando com a gente, estão apreensivos, estão preocupados com tudo isso que está acontecendo. E os ataques aos direitos básicos dos trabalhadores e dos próprios aposentados. E eles tem claro que eles tinham pelo menos a inflação mais PIB, para quem ganhava o salário mínimo. Nem isso terão mais. Está anunciado, está dito. Ninguém está inventando isso. Então, senhor presidente, as preocupações estão aumentando cada dia. Mais de 500 bilhões de juros por ano, ninguém mexe.
Não, ninguém mexe na taxa de juros, ninguém mexe. 500 bilhões. 500 bilhões. Ninguém combate a sonegação, a falcatrua, os 100 bilhões que nós perdemos só com o contrabando. Deixamos de arrecadar 500 bi por falta da cobrança devida, a dívida ativa, que se fosse cobrada, como pedem os auditores, daria para arrecadar quase que 1,5 tri, 1 tri e 500 bi. Senhor presidente, veja a que ponto chegando. Mas assim mesmo, senhor presidente, além de registrar essas agendas que fiz em Canoas e Porto Alegre, participei lá do pré-lançamento do Flávio, participei do pré-lançamento da Edneia, participei com atividade com o prefeito Jairo Jorge, e com o candidato a vice-prefeito Mário. Tive também dialogando com outros setores que estiveram no escritório de Canoas, todos preocupados. Verdadeiras filas de delegações, de entidades preocupados com tudo que vem acontecendo no país hoje. Eu deixo para registro esse documento, mas quero também, senhor presidente, deixar um outro documento que tem muito a ver com a história do Rio Grande. Agora, nesse mês, no fim de junho, foi comemorado no Rio Grande o Dia Nacional da Araucária, árvore símbolo dos estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná. Foi uma data instituída ainda em 2005. O pinhão semente da Araucária é uma alimentação típica da região sul e muito comum no meu Rio Grande e também Paraná e Santa Catarina. Há toda uma proteção sobre esses chamados pinheiro, né? O pinheiro brasileiro, de extrema importância para diversas espécies de animais, principalmente de aves, como o papagaio charrão, papagaio de peito roxo e tantas outras. Infelizmente, essa árvore que ajuda a preservar as nascentes. Estou falando aqui defendendo a ecoecologia, o meio ambiente. Essa árvore que nos presenteia com esse maravilhoso alimento, está sendo dizimada devido ao corte indevido da madeira. No Rio Grande do Sul, a espécie da araucária cobria 25% do território. No Paraná, chegava a 40% do território. Em Santa Catarina, chegava a 30%. Atualmente, essa árvore, para nós tão adorada, quase que sagrada, o pinheiro brasileiro, sobrevive em apenas 3% da sua área original. Senhor presidente, desde 2015, o pinheiro, da onde vem o pinhão, está na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, das 27 árvores mais ameaçadas de extinção. A legislação ambiental brasileira proíbe, é bom que todos saibam, proíbe o corte desta árvore e exige uma série de certificações para aprovar qualquer corte das espécies plantadas pelos produtores rurais, para que não, numa farsa e numa malandragem, venham a cortar os pinheiros. Infelizmente, acontece ainda o corte do pinheiro, porque uma vez que as araucárias crescem e não poderiam ser cortadas, a fiscalização que deveria acontecer, infelizmente, ainda tem muitas falhas nessa fiscalização. Por isso, senhor presidente, é muito mais do que leis que só proíbam, é preciso uma política educacional no meio ambiente, o incentivo ao plantio, já que essa árvore, além de tudo, é uma daquelas que protege as nascentes, ou seja, da onde brota a água. Precisamos, e por isso eu venho à tribuna do Senado falar sobre esse tema, salvar o pinheiro brasileiro, pois além dela ser uma árvore belíssima, um grande bem econômico dos estados do Sul,
entendemos que tem que haver uma política de incentivo ao plantio da araucária, porque podemos, infelizmente, perder essa árvore tão importante para todo o povo gaúcho e brasileiro.